aos Filipenses, capítulo 1, verso de número 20 e de número 21. Filipenses, capítulo 1, verso de número 20 e o verso 21. Glória a Deus. Tá, então, diz-nos assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Repita comigo esse versículo 21. No 3. 1, 2, 3. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pode se assentar. Meus irmãos, culto de ceia é uma palavra para nós refletirmos. Eu confesso aos irmãos que o sentimento que permeia o meu coração é como se eu fosse ministrar pela primeira vez. Há um temor e um tremor dentro de mim. Mas eu quero ser fiel àquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele escreveu aproximadamente no ano 62, no ano 61, por aí, depois de Cristo. Paulo, possivelmente preso em Roma, numa casa, Paulo recebe a visita de Epafrodito, que vai levar uma oferta da igreja de Filipos. Quando Epafrodito chega lá, ele adoece, ao ponto que ele quase vem à morte. Não morrendo, se recuperando, ele vai retornar a Filipe para levar agora as notícias de Paulo ao povo. Então, como ele recebeu Epafrodito, sabia dos acontecimentos em Filipe, ele decide também mandar Epafrodito com uma carta de consolação e de algumas exortações aos irmãos. Haja visto que depois da partida de Paulo de Filipos, alguns obreiros de caráter fraudulento tentaram manchar o ministério do apóstolo Paulo e até mesmo perverter os seus ensinos. E eles tentando ali ensinar costumes judaizantes e tentando despregar aquilo que Paulo havia pregado. Havia alguns problemas também dentro da igreja de caráter de comunhão. Algumas mulheres não estavam se dando tão bem. Paulo corrige, Paulo manda um recado a elas, para que elas sentissem o mesmo que Paulo sentia, e para que nelas houvesse o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que elas tivessem comunhão de uma para com a outra. O interessante é que Paulo está preso, e alguns estão preocupados acerca da prisão de Paulo, e aquilo que vai suceder ao mesmo. Qual vai ser o julgamento ou a sentença que o apóstolo vai receber? Será que ele vai continuar vivo? Ou será que a sentença será de morte? Paulo, ele vai escrever aos irmãos dizendo: irmãos, eu quero que vocês não se preocupem com as minhas prisões. Eu quero que os irmãos não fiquem preocupados, aflitos, desanimados, quem sabe pensando em retroceder, porque as minhas prisões vocês estão enxergando talvez com um olhar de desânimo, com um olhar de sentença, de punição. Só que eu olho para as minhas prisões com um olhar totalmente diferente. As minhas prisões vão contribuir para a propagação, para o crescimento, para que o Evangelho seja apregoado com mais fervor, com mais ânimo. Enquanto talvez o próprio inimigo pensa: Paulo agora está preso,
vai ser um transtorno para o Evangelho, vai ser um prejuízo para o reino. O apóstolo está enxergando com um olhar totalmente aquém daquele olhar humano. Paulo está olhando para o momento que ele está vivenciando e ele não está enxergando o problema, ele está enxergando que aquilo vai contribuir, que aquilo vai somar para o crescimento do Evangelho. Paulo vai dizer que as prisões que ele estava enfrentando, elas foram manifestas por toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. E Paulo não via aquilo como uma vergonha. Paulo via a sua prisão como algo de se gloriar. Ele estava dizendo assim: eu não estou preso porque roubei, eu não estou preso porque matei, eu estou preso porque preguei o Evangelho, eu estou preso porque anunciei a Cristo, eu estou preso porque falei das verdades de Cristo, eu estou preso porque eu falei do amor de Cristo. Então Paulo não se envergonha, Paulo não vê problema em enfrentar a prisão devido àquilo que ele estava fazendo. E Paulo vai tentar animar os irmãos que estão em Filipe a permanecer no mesmo sentimento, dizendo: ora, vocês venham pregar a Cristo com bom ânimo, com bom grado, anuncie a Jesus, fale do Evangelho, vocês venham tomar ânimo na minha prisão, porque eu não estou desanimado. Eu quero que vocês preguem com o mesmo fervor, com a mesma unção, com a mesma graça que eu estou aqui preso, pregando, escrevendo, anunciando. Vocês também façam o mesmo no Senhor, pregue o Evangelho. E Paulo recebe a notícia: olha, os irmãos estão animados, os irmãos estão lá sabendo da sua prisão e eles estão pregando. E Paulo glorifica a Deus, porque Paulo vai entender que o fato dele estar preso não diminuía ou limitava a propagação ou o crescimento do Evangelho. Não era o fato de Paulo não estar livre que o Evangelho agora ia retroceder, porque Paulo diz uma certa feita da seguinte forma: eu estou preso, mas a palavra de Deus que está em mim, essa ninguém pode prender, essa ninguém pode parar, essa ninguém pode segurar. Eu estou preso fisicamente, mas a palavra está indo, a palavra está avançando, a palavra está sendo propagada e eu glorifico a Deus por isso. Só que interessante é que os irmãos vão tomando de ânimo, e eu gosto do apóstolo Paulo, que ele vai falar: olha, tem uns que estão pregando a Cristo aí por porfia, por inveja, por emulação, mas o que importa? O importante é que Cristo seja pregado. O importante, e Paulo passa uma visão para a igreja, eu quero passar isso para os irmãos, que a visão de Paulo não é uma visão de coitadinho, não é uma visão de alguém que está se vitimizando. Ah, eu estou preso, pelo amor de Deus, olha. Não. Paulo tem a preocupação de demonstrar para os irmãos: eu estou preso, mas não lamenta por isso não. Isso aqui faz parte do chamado de Deus, isso faz parte do Evangelho, isso faz parte da missão. Eu não quero que vocês olhem para mim com um olhar de vítima: ah, é o apóstolo que tanto pregou, agora está preso, o homem que tanto evangelizou, agora está preso. Paulo fala: não olha assim para mim, isso aqui não é vergonha, isso aqui é para que Cristo seja glorificado, e eu estou cumprindo aquilo que falta das aflições de Cristo pelo corpo, ou pelo seu corpo que é a igreja, e eu me alegro por isso. Olha que tapa na nossa cara. O apóstolo está alegre e contente, o apóstolo está animado, dizendo: não quero que vocês olhem com um olhar de ai, tadinho do apóstolo. Não, tome de bom ânimo, tenham coragem, não veja isso aqui como uma vergonha ou como um prejuízo, não, isso aqui faz parte. Aí a gente olha para a nossa realidade, a gente por muito menos estamos se vitimizando, a gente por muito menos estamos desanimados, a gente por tão pouco começamos a: ai, meus irmãos, olha, foi só eu começar a cantar na igreja, olha as aflições, foi só eu começar a seguir, a caminhar na igreja, olha os problemas, foi só eu começar a fazer a obra de Deus, olha a luta que eu estou passando, olha por mim, irmãos, que eu não estou aguentando. Deixa eu te dizer uma verdade aqui: igreja não é lugar para vítimas, igreja não é lugar para vitimização, igreja não é lugar de desculpa, igreja não é lugar de eu falar: ai, meus irmãos, não. O próprio Cristo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também.
Esse negócio da gente se vitimizar, meus irmãos, isso não é evangelho. Esse negócio de eu querer colocar, porque eu estou passando por isso. Olha para o que Paulo, os apóstolos, os discípulos, olha para o que Cristo passou. Agora você acha que as nossas lutas, elas devem ser exaltadas? Você acha que os nossos vales devem ser exaltados? Quem deve ser exaltado é Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Quem deve ser glorificado é Jesus, que se entregou por nós. Nada do que eu sofri aqui se comparará com o que Cristo sofreu para me dar o direito de herdar a vida eterna. Nada do que me sobrevier será o mínimo daquilo que veio sobre Cristo, e Ele permaneceu fiel e firme por amor a mim. Agora eu vou olhar para a minha prova e vou, olha o tamanho da minha prova, olha o tamanho do meu problema. Irmão, isso daqui não é evangelho não, porque quando a prova vem, eu digo para ela, olha o tamanho do meu Cristo, olha o que Ele desceu para que eu chegasse até aqui. E Paulo continua, e ele chega no versículo 20 que nós lemos. Ele fala, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Paulo está falando da expectativa. Ele começa a descrever naquilo que ele está atravessando, o problema que ele está enfrentando. Aí ele começa a dizer, olha, mas eu não me envergonho, e eu quero dizer para vocês que eu tenho uma intensa expectação. O que é essa expectação de Paulo? Qual que é essa expectação que Paulo tinha? Já parou para analisar? Quando a gente está diante de um muro como esse, a gente só vê o muro. Aí alguém pode dizer assim, rapaz, se você vê um pão marco aqui do lado de lá, o que a gente tem que fazer para ver um pão marco do lado de lá, se o muro está diante do nosso lado? A gente não ergue no pé, estica o pescoço. No original, quando Paulo fala dessa expectação, Paulo ele vai trazer as suas lutas, os seus problemas, vai mostrar para a igreja de Filipos que os problemas que ele tem nada são comparados com aquilo que Cristo fez por ele. E ele fala, eu tenho uma intensa expectação. Como assim, Paulo? Eu não estou olhando o que está rente a mim, eu estou esticando o pescoço e vendo o que me aguarda lá na frente. Eu não estou vendo os problemas e as lutas e perseguições que eu estou enfrentando. Eu estou dando uma esticada no pescoço e enxergando o que está me aguardando lá na frente. Como assim, apóstolo Paulo? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para a questão adiante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo, nos explica melhor, o que você tem de expectação? Aqui eu estou sendo perseguido, aqui eu estou preso, mas eu não estou olhando para aquilo que eu estou vivendo aqui. Eu já estou olhando para aquilo que está reservado lá, e aquilo que está reservado lá não vai nem se comparar com as lutas do presente século, com os problemas que eu estou atravessando. O que me aguarda lá é maior do que as minhas dores e do que os meus problemas. Paulo está olhando lá na frente. Paulo não está olhando as prisões.
esperança viva. Paulo tinha uma esperança acesa. Paulo não olhava para os momentos, irmão. Olha para os escritos de Paulo. Ele fala da chicotada, ele fala dos abandonos, ele fala das traições, ele fala de tantas coisas que ele passou. Mas ele fala da esperança. Eu tenho uma esperança de que em nada serei confundido. Por que tem pessoas que param na fé? Por que tem pessoas que desanimam? É porque vivem no sentimento de confusão. É porque vem para o Evangelho pensando assim, vai ser só gozo, só alegria, não vai chorar, não vai doer, não vou sofrer. Aí começa a vir as lutas, os problemas e logo desanima. Só que Paulo não olha para isso. Paulo fala, eu não serei confundido. Eu tenho uma esperança e essa esperança não me deixa confuso. Ah, pastor, mas meu esposo não está aqui. Não, mas eu tenho uma esperança. Mas o meu filho não está aqui, minha esposa. Ah, mas eu tenho um câncer, eu tenho uma luta, eu tenho um problema, eu tenho uma frustração. Eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança e nada serei confundido. Eu tenho uma viva esperança. Eu não aguardo nada daqui. Eu tenho uma viva esperança e estou aguardando algo do céu. Do céu. Do céu. Do céu. E ele continua. Não, volta lá, pode ficar só nesse versículo. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu, seja pela vida ou. Mas como assim? Por que Cristo vai ser agradecido na morte? Na vida tudo bem, estou indo bem, tudo dando certo, as pessoas olham para mim, oh, glória a Deus, olha do irmão, mas na morte, como que Cristo pode ser agradecido na morte? O que Paulo está nos ensinando é que ele vivia para Cristo, independente daquilo que lhe acontecesse, Cristo sempre seria glorificado. Se eu estiver vivo, eu vou produzir para o reino. Se eu estiver vivo, eu trabalho para o reino. Mas Paulo, se tu morrer, eu vou morar no reino. Você está pegando o que Deus está falando conosco? A tua vida glorifica a Cristo? Você vivo glorifica a Cristo? A tua andada, o teu caminhar glorifica a Cristo? Paulo está disposto a morrer, mas na certeza Cristo será engrandecido no meu corpo. Paulo está dizendo, nada do que acontecer vai tirar a glória de Cristo. Mas como assim, Paulo? Não é eu que vivo. Gálatas 2:20. Não é eu